Mata-se uma galinha gorda de véspera. Olá amigos do canal Prato Feito. Hoje nós vamos fazer aqui uma galinhada que eu peguei neste livro de receitas da minha mãe. Esse é um livro de receitas da época que eu era pré-adolescente. E a minha mãe, ela costumava escrever as receitas dela nos livros. Naquela época não era como hoje, que você tem disponível no supermercado frangos em pedaços já temperados. Você pode simplesmente chegar, comprar e levar para sua casa e fazer do jeito que você quiser. Como minha mãe era uma pessoa muito ocupada, tinha 7 filhos, ela ensinou eu e meus irmãos a matar e limpar frangos. E nós aprendemos a fazer isso. Era normal naquela época. Ela costumava levar eu e meu irmão, que é um ano mais novo que eu, nós íamos com ela fazer compra no mercado e ela deixava a gente escolher os frangos e a gente gostava também, além de ajudar a carregar o peso das bolsas, das compras, a gente voltava de charrete e a gente adorava pegar charrete para voltar para casa, porque nós não tínhamos carro naquela época. Foi nesse período da minha vida e observando minha mãe que eu acabei gostando de cozinhar e aprendi com ela muita coisa que eu faço hoje. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aquele frango, aquela galinhada que ela preparava naquela época com algumas pequenas modificações. Vai ficar muito parecido com a receita da minha mãe. Vamos lá? Bem, para fazer essa galinhada eu vou usar esses ingredientes aqui. 1 kg de frango cortado a passarinho, cerca de meia abobrinha, que você também pode substituir se você gostar mais de por quiabo ou pimentão. Vou usar o suco de um limão, um tomate cortado em pedacinhos, uma cebola também picada em pedacinhos, 3 dentes de alho, um pedaço de gengibre equivalente a 2 dentes de alho mais ou menos. Vou usar 1 colher de chá de colorau, 1 colher de chá de páprica doce, 1 colher de chá de tomilho e um pouco de alecrim fresco. E eu vou fazer a minha galinhada nessa panela de pedra. Você pode fazer em qualquer panela que você tenha na sua casa. Essa panela de pedra, ela vai dar assim um gostinho de comida mineira. Por isso que eu adoro fazer nela. Para fazer a galinhada, eu gosto de cortar o alho e o gengibre de uma forma um pouco mais grosseira, como está aqui. Tomate, eu vou tirar as sementes e picar. Eu já era casado e já tinha família, constituído família, morava aqui em São José dos Campos. Mas chegava no fim do mês, o meu maior gasto da conta telefônica eram as ligações que eu fazia para minha mãe para pedir para ela conselhos culinários. Mãe, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E ela falava sempre para mim, pega um punhado disso, um punhado daquilo. Era uma loucura as receitas da minha mãe, mas ela cozinhava muito bem. E minha filha, Luísa Junqueira, que tem um canal no YouTube, desde pequenininha ela tinha curiosidade. Toda vez que nós íamos lá em Guará, ela ficava na beirada do fogão observando minha mãe cozinhar e perguntando as coisas para ela. Aliás, ela é muito parecida em certas coisas com a minha mãe. Com os ingredientes todos prontos aqui, já picadinhos, nós vamos começar a montagem dessa nossa galinhada. A cebolinha eu vou picar e vou pôr mais no final, quando a galinhada estiver praticamente pronta. Vou picar um pouco de cebolinha fresca. Para fazer essa galinhada, eu deixo a minha panela de pedra esquentando já com uma certa antecedência e coloco aqui cerca de 2 a 3 colheres de sopa de azeite. E eu vou selar os pedacinhos de frango, praticamente só de 3 ou 4 pedaços por vez. Mas eu vou selar, vou virar, vou dar uma fritada, porque assim a galinhada, o sabor do frango ele vai ser preservado na galinhada lá no final, faz toda a diferença. Com óleo quente aqui, eu vou colocar os pedacinhos de frango para selar. E quando eu virar o frango, na hora que ele estiver selado de um lado, eu vou selar do outro lado, eu vou colocar um pouquinho de sal em cada panelada. Procura fazer isso de fogo médio para baixo. Vamos virar um pouco e coloca um pouquinho de sal. Os pedacinhos de frango já selados aqui, a gente vai reservando para botar na panela o cozimento do arroz. Vou colocar mais frango aqui para selar.
colar um pouquinho no forno, não tem problema, é só soltar. E nós vamos usar isso aí para deglaçar depois, deglacear. Bem, esse grudadinho que fica na panela é um bônus, porque nós vamos depois deglaçar ele, ele vai ajudar a fazer aquele caldinho gostoso para cozinhar o arroz. Então eu vou colocar primeiro aqui a minha cebola, vou deixar ela dar uma caramelizada aqui junto com o alho e o gengibre. O próprio líquido que a cebola solta já vai ajudando a deglaçar. Agora com a cebola, o alho e o gengibre já soltando aquele odor gostoso aqui, eu vou começar a colocar a minha páprica, o colorau, e o tomilho. Olha só isso, gente, como ficou bonito aqui, olha. E na sequência eu vou colocar 3 xícaras de água. Se eu estou usando 1,5 xícaras de arroz, então eu coloco 3 xícaras de água. E agora essa água eu vou esperar esquentar um pouco antes de colocar o arroz. E essa água ela vai soltar de vez aquele grudadinho no fundo, dando aquele sabor, aquela cor gostosa nesse caldo. Eu vou tapar, vou esperar a água começar a ferver para colocar o arroz. Bem pessoal, com minha água fervendo aqui, eu já coloco o arroz. Eu vou deixar cozinhar cerca de 7 a 10 minutos antes de colocar a galinha. É melhor tapar parcialmente. No meio do cozimento aqui, a gente já pode colocar o suco de um limão. Bem, com o arroz já cozinhando aqui 10 minutos mais ou menos, nesse ponto aqui eu já vou colocar a nossa galinha. Vou dar uma misturada, não deixa colar no fundo não. Se precisar colocar mais um pouquinho de água, coloca. Dá uma misturada a galinha, abaixa bem o fogo, pode colocar um pouco mais de sal. Só acabei vendo a necessidade de colocar mais 1 xícara d'água. Na panela comum talvez não haja essa necessidade. Tinha colocado 3 xícaras e agora coloquei mais uma. E agora eu vou esperar ele acabar de cozinhar. O importante é você observar o ponto do arroz. Se o arroz estiver bem cozidinho, não tem tanto problema, não precisa colocar mais água. Mas se não tiver, coloca mais um pouco. Depois de 7 ou 8 minutos cozinhando, já nesse ponto visual aqui, eu já coloco a abobrinha. Vou tapar e vou deixar ela cozinhar por mais uns 5 minutinhos aqui, em fogo baixo. Depois que eu pus a abobrinha, eu deixei cozinhando aqui 10 minutos. E agora tá pronto. Eu vou desligar o fogo e vou colocar o tomate, o tomatinho picado. Eu vou tapar a panela e deixar o tomate cozinhar só no vapor da galinhada, pronta já. Eu vou tapar e vou deixar ela esfriar um pouco aqui antes de ir para a mesa. E a cebolinha, eu vou colocar a cebolinha só no final, na hora de servir. Vou colocar diretamente no prato, que fica bom do mesmo jeito. Gente, olha isso. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cebolinha. E se quiser colocar também um pouco no prato, fica muito bom. Olha isso. Olha essa galinhada feita na panela de pedra. Agora eu vou experimentar para dizer que tá bom. Eu gosto com um pouquinho de azeite por cima também. Fica sensacional. Vamos ver, vamos ver. Nossa, o sabor da minha infância. Maravilhoso.
Bem pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, dê um joinha no vídeo e até a semana que vem com novas receitas do canal Prato Feito. Até lá!